E uma informação que a gente falou ontem sobre Snihurivka. O que é Snihurivka? Snihurivka é essa cidade aqui, é a cidade mais ao norte que os russos ainda mantêm controle sobre ela. É uma cidade relativamente grande e é uma cidade que é crucial por conta de tráfico de trens. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E Snihurivka, os ucranianos têm tentado tomar ela há algum tempo e os russos defenderam bem a cidade, mas parece que os comandantes todos abandonaram a cidade. Comandantes russos fugiram em direção a Nova Kakhovka e as forças ucranianas estão tentando cercar totalmente a cidade. Então, ou seja, a questão toda aqui é, os ucranianos eles já estão aqui, ó. Então, eles conseguem, já estão desse lado de cá, do Ingulets, esse rio aqui é o rio Ingulets, eles já estão nessa margem direita do Ingulets, desculpa, esquerda do Ingulets, o rio ele flui nessa direção aqui para baixo, né? Então, a margem esquerda do Ingulets, os ucranianos já estão aqui, então é muito fácil eles fazerem aqui um cerco completo na cidade e isolar as tropas aqui. Por este motivo, provavelmente os comandantes russos já vazaram. E quando chega nessa situação, é muito difícil a cidade ser defendida por mais muito tempo, né? Bom, e aí tem uma questão sobre a importância de Snihurivka, que é a questão das linhas férreas, né? Como a gente já falou, os russos dependem muito de linhas férreas para abastecimento de munição, de comida, de tudo, né? Eles usam muito trem, isso é uma característica até histórica dos russos. E olha que coisa, aqui é Nova Kakhovka, aqui é Kherson, nenhuma das duas cidades tem acesso ao outro lado do Dnipro, mas aqui em Nova Kakhovka, como tem aquela represa, a represa não pode ser totalmente destruída, os russos ainda conseguem mandar alguma coisa para o outro lado, ainda tem alguma logística funcionando aqui. A gente falou sobre esse problema, né? A estratégia dos ucranianos era justamente isolar as tropas russas aqui na margem direita do Dnipro e conseguiram isso. Em tese, os 25 mil soldados russos que estão ali, eles precisariam de 4 mil toneladas diárias de suprimentos. O máximo que os russos estão conseguindo passar é 1.200, 1.300, então a situação está deteriorando rapidamente, mas alguma coisa ainda passa aqui por Nova Kakhovka. Agora, olha só, essa linha azul aqui é a linha férrea. Repara que não existe uma linha férrea direta de Nova Kakhovka para Kherson, porque justamente tem o rio Ingulets aqui, tem um monte de outros riozinhos menores aqui. Então o que eles fizeram? Existe uma linha férrea que vai de Nova Kakhovka até Snihurivka e de Snihurivka para Kherson. Essas linhas é que os russos estão usando para abastecer Kherson. Conseguem passar a maior parte das coisas aqui pela represa, vão até Snihurivka e descem para cá. Com Snihurivka caindo, vai ser mais um baque na logística russa ali em Kherson, né? E, como eu falei para vocês, os ucranianos estão avançando aqui nessa região e os russos não conseguem estabelecer uma linha defensiva, estão só recuando, 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 a ponto de que os russos agora estão fazendo preparativos para a defesa de Nova Kakhovka, ou seja, eles já perceberam que não vão conseguir segurar os ucranianos até chegarem aqui. E se você olhar um mapa aqui de Nova Kakhovka, ela tem algumas defesas naturais que, de certa forma, facilitam a defesa da cidade. Tem um rio aqui, um reservatório aqui nessa região que pode proteger do lado de cá. E aqui os russos estão cavando trincheiras, estão cavando um monte de posições defensivas em todos esses locais aqui. Ó. Ele mostra as várias posições defensivas que estão sendo criadas pelos russos nessas regiões, justamente trincheira mesmo, estão cavando trincheira e coisa e tal, preparando a defesa da cidade de Nova Kakhovka. Ou seja, como a gente falou, não tem nada que os russos possam fazer. Estão segurando, lógico, evidentemente, os ucranianos, mas não tem nada que possa fazer eles pararem. Então eles devem ir até o rio Ingulets aqui, que é esse rio aqui. Toda essa área deve ser tomada durante essa ofensiva ucraniana nas próximas semanas. Aqui em Nova Kakhovka, os russos vão tentar resistir. Por quê? Se os ucranianos tomarem Nova Kakhovka, aí eles podem usar a ponte para atravessar. Na verdade, eu estou falando Nova Kakhovka, mas Nova Kakhovka é do lado de cá, na margem esquerda do rio Dnipro, né? Aqui na margem direita é Kozatsky. É porque é a mesma cidade, na verdade, dividida por um rio, né?
Eles estão defendendo aqui Kozatsk, que é a mesma coisa que defender Nova Kakhovka, né? Porque se os ucranianos conseguirem usar a represa para chegar para cá, eles vão ter uma possibilidade muito grande de avançar aqui nessa parte sul da Ucrânia, porque justamente não é a linha de frente, os russos não têm defesas montadas significativas aqui. Estão fazendo a defesa justamente aqui em Nova Kakhovka e muito provavelmente com o abandono de Snihurivka, eles vão acabar tendo que colapsar a defesa aqui também ao redor de Kherson, né? Os ucranianos também estão avançando nessa direção, em direção à cidade de Kherson, que é a capital do estado de Kherson, né, da região de Kherson, e provavelmente também eles vão fazer uma defesa aqui, uma linha defensiva, usando esse rio aqui, provavelmente como parte da defesa, e fechando aqui o máximo que eles puderem a cidade em si. O Arestovich, ele fez uma live ontem falando sobre como é que está a guerra. O Arestovich, vocês sabem, a gente fala sempre sobre ele aqui, é um consultor lá do Zelensky nesses termos militares, é alguém que tem conhecimento interno, um pouco mais conhecimento do que a média das pessoas, né? Então, ele está falando que lá em Svatov e Kremina, os ucranianos fizeram uma pausa para recuperar reservas e devem continuar bem logo em seguida, né? Como a gente falou, eles tomaram algumas poucas cidades aqui, mas realmente, se você reparar, em termos do que eles estavam avançando ontem, eles deram uma avançada um pouco menor. Desculpa, o que eles vinham avançando nas últimas semanas, eles deram uma avançada um pouco menor ontem, né? Em Kherson, ele fala que a Ucrânia liberou uma parte significante dos territórios ocupados, né? E que a linha de batalha está reduzindo de 200 km para 140 km, o que facilita o trabalho dos ucranianos. Eles conseguem uma pressão maior. Aí você pensa, poxa, mas os russos também conseguem concentrar as tropas, né? A questão é, as tropas russas estão sem munição, com pouca munição, com pouco esforço, com pouco apoio aéreo, com pouco de tudo. Então, no final das contas, essa concentração russa não ajuda tanto assim, né? Ele fala aqui que uma vez que a primeira linha de defesa é quebrada lá, é fácil para seguir à frente e diminuindo essa área da russa ali na margem direita do Dnipro, né? Ele fala sobre o hotel lá em Kherson, que tinha oficiais de alta patente e membros do FSB, que é o Serviço Secreto Russo, né, KGB, a antiga KGB, e fizeram mais um monte de ataques lá, aqueles ataques que a gente falou. A questão dos drones em Bilatserkva, que justamente a gente falou antes, que veio de Belarus e não lá do sul, né? O Shoigu anunciou sobre a mobilização russa, né? O Shoigu anunciou que mobilizou 200 mil russos, mas a Ucrânia tem informação de apenas 92 mil em campos de treinamento, com vários problemas nessa hora de fazer a mobilização, de municiar esse pessoal, de dar armas e coisa e tal. Que até os oficiais russos estão com dúvidas sobre a habilidade de criar realmente forças operacionais aí. Mesmo se eles recrutarem 17 milhões de russos, não vai mudar muito no campo de batalha, né? Temos um novo recorde para morte de recrutado no campo de batalha, foi 4 dias, ou seja, alguém que foi recrutado nessa leva nova, que já foi colocado na linha de frente e já morreu em 4 dias. Realmente um tempo particularmente preocupante, né? Sobre a questão da guerra nuclear, da possibilidade da Rússia usar armas nucleares, eu já falei isso aqui também, os ucranianos, a maior parte dos ucranianos já passou da fase de medo de ataque nuclear, vai ficar apenas mais puto ainda com os russos, se os russos fizerem ataques nucleares na Ucrânia. É aquilo que eu mencionei para vocês, essa história de que jogar uma bomba nuclear acaba a guerra, não é verdade. A bomba nuclear acabou a Segunda Guerra porque o Japão já tinha perdido a Segunda Guerra. A Ucrânia está muito longe de perder essa guerra, ao contrário, está ganhando essa guerra. E a revolta entre os cidadãos ucranianos é enorme. Se o Putin jogar uma bomba nuclear lá, vai matar um monte de gente? Vai matar um monte de gente. Não vai matar a população toda da Ucrânia, que vai continuar ainda mais puta contra o Putin, ainda mais forte nessa guerra, né? Os ucranianos já estão discutindo abertamente questões de segurança e médicas em caso de ataque nuclear, não estão preocupados propriamente dito. Estão só se preparando, lógico, se preparar é importante, mas ninguém está preocupado, né? Ele fala que lá na região de Kherson, os soldados capturados perderam 10 a 15 quilos, estão meio com olhos vidrados, né? Absolutamente não confiam no comando e não conseguem comunicação há 3 dias. Ou seja, o que eles estão dizendo é aquilo que é o objetivo dos ucranianos mesmo.
os soldados russos que estão lá em Kherson estão completamente sem condições de combate, e é por isso que aquela frente ali está avançando tão rápida, né? Bom, tem uma outra informação aqui do Igor Strelkov, dizendo que as Forças Armadas ucranianas colocaram mais armas ainda na região de Zaporizhia, durante todo esse período, o que eles chamam de operação especial, né? Guerra, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia. Eu estou esperando uma ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia nesse fronte há um longo tempo, né? A gente tem falado sobre isso. Aqui em Zaporizhia é um ponto central que os ucranianos muito provavelmente vão fazer alguma coisa, né? Eles já vêm acumulando tropas aqui há bastante tempo, armas inclusive, e sabem que está no melhor momento para fazer isso agora. Por quê? Como eu falei, os recrutas russos vão mudar essa guerra? Não, não vão mudar essa guerra, mas vão dificultar um pouco. Ter mais gente já dificulta um pouco o trabalho dos ucranianos. É melhor fazer isso agora, enquanto os russos estão no campo de treinamento, estão se preparando, e já deixar cortada essa ligação aqui entre Donbás e Kherson. Em que momento que os ucranianos farão isso? Não dá para saber. Mas o pessoal está com medo justamente de um avanço nessa direção aqui em Melitopol, porque aqui você corta praticamente toda a malha ferroviária, toda a malha rodoviária. Ainda tem alguma estradazinha passando aqui pelo sul? Tem, mas é estrada pequena. É coisa que não dá para usar para grandes deslocamentos de tropa ou grandes deslocamentos de arma, né? Tá vendo aqui? Tem uma estradinha aqui, mas é estrada muito pequena. Então, se você atingir Melitopol, e não é uma distância muito grande aqui, você atinge Melitopol, você consegue basicamente bloquear dividir esse pessoal todo aqui dos dois lados, né? O lado de Donbás e o lado da Crimeia e do sul da Ucrânia aqui. E hoje a gente teve informação de várias explosões lá em Melitopol. Não tem muito detalhe sobre o que aconteceu, mas da mesma forma que os ucranianos têm feito ataques à cidade de Kherson para enfraquecer as tropas russas ali, eles também estão enfraquecendo aqui em Melitopol, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele fala uma série de coisas aqui, mas a maior parte a gente já mencionou. O que tem de novidade aqui que eu acho que é interessante a gente ressaltar é a questão de que o Putin quer tomar conta daquela planta nuclear de Zaporizhia, né, a Enerhodar, né, que é essa planta que fica aqui, ó. Fica no Oblast ou estado de Zaporizhia, mas fica na área que está tomada pelos russos, foi invadida logo no início da guerra. O Putin está querendo oficialmente passar ela para a Rússia ser dona dela. Não quer dizer nada na prática, porque isso é só papelada. No momento que os ucranianos retomarem a usina, isso deixa de ter validade. Mas mostra os interesses do Putin lá na região, né? A gente vem cobrindo nos últimos dias a briga entre os comandantes do exército russo, inclusive o Kadyrov, que criticou muito o Lapin e coisa e tal, e o Putin deu a ele o título de coronel-general, ao Kadyrov. E isso deixou o pessoal do exército russo meio chateado, porque o Kadyrov, na verdade, não faz porcaria nenhuma nessa guerra, é o tal do guerrilheiro de TikTok, fica só dando tiro no ar e postando no TikTok, e foi colocado nessa guerra por uma questão política, né, porque o Putin queria agradar ele, graças ao Kadyrov, que a Rússia controla ainda a Chechênia. Então, o pessoal do exército ficou meio chateado, porque o Kadyrov está criticando o pessoal do exército, que é quem está realmente fazendo a guerra, e ele ganha a promoção, né? Ficou realmente estranho isso. Aqui ele fala uma outra coisa interessante, que os erros da mobilização parcial provavelmente vão fazer o Putin defenestrar o Shoigu, né? O Shoigu é o ministro da defesa da Rússia, ele é um aliado do Putin há muito tempo, mas já está meio que sendo colocado na frigideira, né? O Putin tem que dar uma satisfação para a sociedade russa. Tem que dizer que, olha só, não, teve erros, mas o erro não foi meu, o erro foi do Shoigu, e provavelmente vai ser isso que vai acontecer aí nas próximas semanas. O Shoigu vai ser defenestrado para ser colocada a culpa nele dos problemas da mobilização. A gente vai falar sobre esses problemas da mobilização ainda mais adiante, mas antes disso tem um outro ponto aqui extremamente interessante, que é o fato de que as autoridades russas prenderam um gestor de bloggers militares no Telegram. A gente falou para vocês alguns dias atrás que teve uma grande disputa entre os bloggers militares no Telegram russo.
alguns tomando o lado do Kadyrov e do Prigozhin, que é contra o Lapin, que é do exército russo, outros tomando o lugar do Lapin e criticando esses. Enfim, uma discussão danada, todo mundo jogando a culpa um no outro pela derrota lá em Lima, né? Então, parece que as autoridades russas prenderam um cara. É isso daqui, ó. Isso aqui é o momento da prisão dele. É um empregado do Prigozhin, que é o dono do grupo Wagner, né, desse exército Wagner, e também tem essa rede de bloggers militares que fica falando notícia e estava criticando muito o exército russo junto com o Kadyrov. Então parece que teve também ação aí de tentar conter essa revolta, porque, como a gente falou no último vídeo, isso está transparecendo para o público. O público está vendo que os vários comandantes do exército russo estão um brigando com o outro, né, um jogando a culpa para o outro. É uma situação que é discurso de perdedor, né? Deixa o pessoal apavorado. Então parece que essa daqui é a forma de fazer censura, bem tipo Alexandre de Moraes mesmo, né? Parece com Alexandre de Moraes, né? Manda prender o cara que está falando coisa que eu não gosto. O problema da mobilização. A mobilização está dando problema. A gente já falou de várias vezes aqui, estão mobilizando gente que não poderia ser mobilizada. Isso está fazendo o público russo sentir a guerra mais de perto, o que é um problema para o Putin. Mas além de todos esses problemas, isso está revelando o quanto o exército do Putin não consegue nem fazer mobilização. Ou seja, a Rússia não consegue treinar, não consegue recrutar e não consegue equipar esses novos recrutas, né? E aí você tem aqui já um monte de vídeos de soldados recrutados dessa leva recente, reclamando que não recebem equipamento, que não tiveram arma, que muitos deles estão sendo mandados para a linha de frente com a roupa do corpo, sem nada, sem treinamento. Os oficiais nos tratam como gado, ninguém nos dá informação, zero treinamento, temos que arrumar comida, comprar comida por nós mesmos, gastamos um monte de dinheiro apenas para comer, e não temos munição. Recebemos um kit de combate, ou seja, munição, mas apenas parece que foi coisa encontrada do lado de fora da unidade, nem funciona. Tem pessoas mentalmente instáveis entre nós. Não tem nenhuma comissão médica. Enfim, dá para entender o problema. O pessoal está começando a perceber a roubada. E esse pessoal aqui é quem está sendo mandado neste momento para a linha de frente. Ou seja, não é para treinar, não. Você poderia dizer, né? Tudo bem, estão começando agora, vão para o campo de treinamento para ser treinados e coisa e tal. Não, esse pessoal aqui já está indo para a linha de frente. Não é só isso, não. Olha só, outra revolta de soldados lá na Rússia, o cara gravando, falando que as armas são equipamentos dos anos 70, 80, que nada funciona, e que todo mundo está com temperatura. Olha só, ele mostra o termômetro aqui, está com febre, né? Todo mundo está com febre, pneumonia, pessoas estão doentes, e a gente está entrando no inverno lá, né? A maior parte não tem helmets, não tem capacetes, não tem colete, ou seja, mais um monte de gente reclamando aqui num trem, indo também para a frente de batalha. Esse pessoal aqui não está indo treinar, não, eles já estão indo para a frente de batalha. E tem um outro caso aqui que foi reportado no Reddit, do pessoal reclamando que todos os recrutas estão com Covid nesse Echelon dele, né? Echelon é um grupo, né? Um grupo que está indo lá para frente de batalha. O cara falando aqui que está todo mundo com Covid e estão mandando eles para frente de batalha também. O outro cara lá do trem estava falando que o pessoal estava com febre, então pode ser que seja a mesma coisa. Enfim, parece que a situação da mobilização não está muito boa, né? E o ponto que está levando isso no final das contas é isso daqui, ó. Olha que bacana esse vídeo do pessoal russo se rendendo aos ucranianos, né? Um monte de soldados russos tem feito isso lá na frente em Kherson, um tanque com bandeira branca, e daí os caras... Isso é tudo pré-combinado, tá? As pessoas antes entram em contato avisando, olha, nós vamos nos entregar em tal localização e coisa e tal, e daí eles saem sem armas para justamente, né, não ameaçarem os ucranianos e se entregam. Aí são revistados, evidentemente, tem que ser revista, né, porque pode ser um golpe, né?
Pode ser os russos tentando fingir que estão se entregando e acabar atacando os ucranianos. Olha só, tem vários vídeos desse rolando na internet, tá? De russos se entregando, né? E, inclusive, esse daqui russos que se renderam ou que foram capturados. Os ucranianos nunca dizem aí o que se rendeu, o que foi capturado, porque, lógico, isso poderia complicar a vida dessas pessoas aí na Rússia, né? E lá em Kherson isso aí é uma coisa maravilhosa, porque, lembra, os russos estão até perdendo peso por conta de falta de suprimento lá em Kherson. O pessoal recebe eles com café da manhã aí bacana lá. Para quem está passando fome, certamente isso daí é uma maravilha, né? Evidentemente que isso aqui tem um pouco de propaganda ucraniana também, né? Lógico, eles estão querendo fazer com que os russos se entreguem. É melhor para todo mundo, é melhor para os russos, eles não têm condições de lutar mesmo. Melhor se entregar e resolver isso mais rápido. Os ucranianos têm feito tudo para evitar esse tipo de... problematizar a rendição. Quem se rende é tratado bem, é recebido. Talvez não tão bem quanto aparece no vídeo aqui de propaganda, mas certamente é recebido bem dentro da Convenção de Geneva, né? E, inclusive, existe um pedido feito pelos ucranianos avisando que os oficiais russos que pretenderem se entregar com sua tropa inteira, existem procedimentos para isso também, que eles podem chamar a hotline ucraniana para rendição, né? Bom, parece que teve um grupo da GRU, que é a inteligência militar russa, a terceira brigada de guardas da Spetsnaz, que foi praticamente dizimada ali na região durante a briga em Lima, né? Então, eles eram considerados dos melhores guardas russos para operações especiais. O que são operações especiais? São guardas que são infiltrados, que vão em locais onde, teoricamente, o inimigo ainda está ali, e eles se infiltram e realizam ações, tentam sabotar, etc. Eram os melhores SOF russos e acabaram dizimados ali em Lima, né? Melhor se entregar mesmo. A outra notícia que a gente tem de ontem é justamente sobre o Putin, que fez um pronunciamento falando que não vai reagir aos avanços ucranianos em Lima e em Kherson, porque ele está preparando uma grande ofensiva, que ele vai retomar tudo isso, e a questão toda agora é definir qual vai ser a fronteira que vão ter esses municípios, esses estados, porque ele vai retomar inteiramente Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e mais não sei o que lá, né? A gente sabe que é besteira isso, a gente sabe que o Putin não tem condições, mesmo com esses reservistas que estão vindo aí, é muito pouco provável que ele consiga alguma coisa. O que ele está fazendo é comprar tempo. Por quê? É aquela situação. Ele disse que, por exemplo, Kherson é agora parte da Rússia. E os ucranianos avançaram e retomaram uma boa parte de Kherson. O que ele vai fazer agora? Estão roubando meu território, eu não vou fazer nada? Não, ele teria que reagir, né? Então o que ele está falando aqui é justamente para ganhar algum tempo, falando, olha só, a gente não vai fazer nada agora porque a gente está preparando a ofensiva e vamos retomar esses territórios todos, né? Que eles vão preparar alguma coisa, eles vão. Estão esperando esses recrutas novos estarem prontos para ir lá na frente de batalha. Alguns já estão sendo mandados emergencialmente para lá, a maior parte vai em algumas semanas, mas isso não vai fazer diferença. Como a gente viu, a qualidade desses recrutas é muito ruim, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se